Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um estudo agora da carta de Paulo aos Efésios. Acho que a partir do capítulo 10, né? Versículo 10, né? Capítulo 6, versículo 10, é isso? Isso. E vamos, o Senhor nos guie em todas as coisas. Vamos dar graça e prosseguimos. Vamos orar, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai, agradecemos, porque, uma vez mais, nós, andando neste mundo como peregrinos e forasteiros, aguardamos a qualquer momento o dia que seremos levados daqui. Enquanto andamos aqui, damos graças por essas portas abertas que Tu abres para nós, usando esses meios de comunicação, na internet, em tempos assim difíceis, e agradecemos porque a Tua palavra pode nos dirigir e nos dar instruções, e podemos conhecer mais a Tua vontade, Teu desejo para conosco, e pedimos por Tua direção, ao lermos hoje essa passagem em Efésios, que Tu estejas nos guiando em toda essa verdade, e possamos ser instruídos também quanto a essa armadura de Deus que Tu preparaste para nós, toda essa armadura. Agradecemos por Teu cuidado, pedimos por todos que estão ouvindo, nos encomendando em Tuas mãos. No precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura, então, da porção de hoje. Efésios 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais no nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. No último capítulo dessa epístola, Paulo, antes de começar a falar daquele que é contra nós, o inimigo, que ele vai descrever essa armadura, ele fala no versículo 10 do que é por nós. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
Se a gente quiser vencer essa batalha, nós, inicialmente, antes de mais nada, devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor e estar fortalecido nele. Ou seja, a nossa comunhão com Deus e a nossa fé em tudo aquilo que ele diz para nós. Então, quanto a todas as outras coisas, ele está falando, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que aprender a não subestimar o poder do inimigo e superestimar o nosso poder, a nossa força. Quando nós pensamos que Satanás não é tão forte assim e nós somos fortes o suficiente contra ele, nós estamos fadados a cair. Porque nós não somos, de modo algum, capazes de sair num braço a braço, por assim dizer, no braço mesmo com Satanás, né? Porque ele é astuto, ele tem uma experiência com o ser humano desde o Éden e sabe o ponto fraco dos homens. Apesar de não saber seus pensamentos, mas ele sabe o que é o coração do homem, né? E sabe muito bem como manejar tudo isso. Então, se nós estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, confiando em Deus em todas as coisas, o inimigo vai ter muito pouca ação contra nós, porque daí não é nós que estamos indo de encontro a uma luta braçal contra Satanás. Logicamente, ele vai falar no versículo 10 aqui desse poder, e já no 11 ele fala como Deus fez para nos preparar, nos deixar fortes para essa situação que vai ser colocada diante de nós. As astutas ciladas do diabo. Como ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa batalha que nós vemos narrada aqui, que ele fala no versículo 11, contra as astutas ciladas, depois no 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só o fato de ser nos lugares celestiais, nós vemos que não é uma coisa para nós batalharmos aqui. Aqui no mundo, nós andamos em obediência, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, na confiança nele, e não na nossa força. Então, nós, fisicamente, não temos que entrar em combate ou nesse mundo ficar, como nós vemos em algumas denominações, em que eles desafiam Satanás, eles ficam chamando Satanás para vir enfrentar, que eles têm o poder do Espírito e tal. E isso é totalmente errado, porque nós resistimos ao diabo, mas nunca fala para nós lutarmos braço a braço contra o diabo, a não ser saber que a nossa batalha é lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É lá nos lugares celestiais onde nós temos as nossas bênçãos, é onde essas hostes celestiais do maligno tentam frequentemente lá desestabilizar a nossa comunhão com Deus, para que ele roube de nós o gozo de desfrutar as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver que isso daqui não é, essa batalha aqui não é a batalha que nós temos contra a carne, ou a batalha do recém-convertido, nascido de novo, que ainda não entendeu o evangelho da sua salvação e fica tentando servir a Deus na carne e entra em conflito. Então, eu estou falando de dois conflitos diferentes. Um de Efésios, que está falando aqui, é o cristão andando em espírito e tendo uma batalha nos céus que está sendo travada lá. E isso, nós temos armadura para vestir. Mas existe o cristão andando de um modo desordenado aqui na Terra, em desobediência, e aí nós temos em Gálatas a batalha que é o espírito contra a carne batalhando. E nós temos em Romanos 7 a batalha do homem que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, batalhando contra os desejos da velha natureza, mas por não ter
crido ainda no evangelho da sua salvação, não tem ainda o Espírito Santo selado como selo para ele, então ele não tem força para bater, para ir contra essas coisas. Até que no final do capítulo ele se converte. Então são 3 tipos de batalhas diferentes. Numa é um nascido de novo que ainda não foi selado. Na outra é um que é nascido de novo, é selado, mas está em desobediência, está andando na carne. Existe o conflito, a carne contra o espírito. E existe essa batalha aqui, que é nós andando regularmente aqui no mundo, como peregrinos e forasteiros, de passagem aqui, e lá nos lugares celestiais, Satanás e seus comparsas, esse complô, né? A gente pode falar que é uma associação maligna contra nós, para deixar que a gente aqui na Terra perca todo o prazer que deveríamos ter nas coisas que temos em Cristo Jesus, porque Deus prometeu. Então ele vai fazer, como nós vamos ver aqui, por diversas maneiras e artimanhas, ele vai tentar fazer a gente sair desse gozo e desfrutar essa bendita bênção que nós temos. Todas as bênçãos nos lugares celestiais. Nós não temos mais bênçãos para ganhar. E nem nós batalhamos para ganhar as bênçãos. Nós temos as bênçãos em Cristo e aqui na Terra andamos desfrutando dessas bênçãos. Então, esse conflito tem um caráter que é o príncipe das potestades do ar batalhando para desestabilizar o cristão aqui na Terra, para que ele ande em inconstância, preocupado com as coisas, não confiando em Deus, duvidando de Deus, ou levado por seus pensamentos, ou levado por dissimulações do seu próprio coração, ocultos a ele, às vezes até inconscientemente e tudo mais. Nós vamos ver cada uma dessas coisas que compõem essa armadura de Deus. E um detalhe, antes de começarmos a qualquer coisa a respeito dessa armadura, que está falando no versículo 13, ele tem uma palavrinha aqui que é muito importante nesse versículo. Portanto, a gente sempre escuta as pessoas falar, você deve pôr a armadura de Deus. Devemos usar a armadura de Deus. Mas a palavra aqui é bem clara. Ela fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é tomar algumas partes dessa, ou a que você gosta, ou a que você tem mais afinidade. Se eu sou bom na espada, eu vou só pegar a espada e que com ela eu faço tudo. Se eu só quero me defender, eu pego só o escudo. Se eu não quero perder muita agilidade, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem calçar os sapatos, né? Eu vou descalço mesmo, que acho que descalço eu corro melhor. E fica inventando essas coisas, mas na realidade a palavra diz toda a armadura de Deus. E de fato, na escritura, no original em grego, essa toda a armadura é uma palavra só, que nós temos na nossa língua portuguesa, que a gente não usa, que é aquelas palavras que estão no dicionário, mas a gente nunca usa na conversa coloquial, né? No dia a dia você não usa. A palavra é panóplia. Pan é toda, e óplia é armadura. A palavra inteira é toda a armadura. É uma coisa só. Apesar dela ter partes. Elas são, muitos dos estudiosos da palavra, mestres que ensinaram as escrituras e desde o começo, eles dizem e identificam aqui 7 partes nessa armadura. E nós vamos, se Deus quiser, passar por essas 7 partes e ver cada uma delas, o significado e por que essa batalha cristã deve ser enfrentada com toda a armadura de Deus. Não parcial, não você escolher, escolhe aí qual parte você quer. A palavra não está dizendo isso. Ela está falando assim, olha, se você tiver alguma dúvida, ou tem pensamentos, põe o capacete, tá bom? Quando você tiver alguma coisa assim que você quer saber do interno seu, se você está com má intenção, se você está fazendo para a própria glória sua, porque nós somos capazes de fazer isso, né? Pega a espada para você usar em você mesmo a espada, né? Que nós vamos ver que é assim que se faz. E assim por diante. Se o seu andar está meio assim, pegando, veste o calçado, põe o calçado nos pés. Mas não é. Nós, como cristãos, somos chamados a vestir ela todinha. Temos que ter todas as partes, para assim resistir
como diz aqui, revestindo assim, nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E veja só que é plural, não é a astuta cilada do diabo. Ele é multimentiroso, né? Ele consegue várias estratagemas, ele é multiestratégico, se eu puder dizer, porque a palavra astutas ciladas, e na versão do Darby, se eu não me engano, está descrita como estratagema, ou o Kelly traduz como estratagemas de Satanás. Estratagema, vocês sabem o que é um plano, um modo que se usa na guerra de planejar a batalha para a vitória. De atacar o inimigo. Então, daí vem a palavra estratégia, né? Você tem uma estratégia de trabalho. Estratagema é originária dessa palavra estratégia. É ter um modo organizado de conseguir o que você quer. Vê que no inglês, a palavra está lá em inglês também. Panoplia. Procure no dicionário, eu fui procurar se tinha no português e achei essa palavra panóplia. Provavelmente alguma Bíblia antiga deve ter, as Bíblias em português de 1600, 1700 que foram impressas, talvez tenha até essa palavra escrita lá, panóplia, né? E esses artefatos do diabo que ele fala aqui. Isso daí é o Kelly, não é o Darby, é o Kelly que traduz como as estratagemas do diabo. E é uma coisa de batalha mesmo, sabe? Que a linguagem aqui que está usando é de batalha, né? Então, só uma introdução do que nós vamos entrar agora nessa armadura e algumas dicas do que esse texto está nos ensinando. Ele quer nos ensinar que, sim, existe uma batalha e o modo de nós passarmos aqui na Terra com essa batalha nos lugares celestiais, entre as hostes e as potestades do ar, o modo de nós andarmos aqui é estar revestido de toda a armadura de Deus. O cristão, quando ele se envolve em uma batalha, ou se entende que está em uma batalha, nós temos que identificar se é uma batalha legítima, se é um bom combate, se estamos realmente lutando naquilo que o Senhor nos pede para lutar, né? Um bom combate, uma batalha legítima do cristão, que é nesse terreno espiritual. Porque muitas vezes nós nos envolvemos em lutas e sofremos nelas, que não são lutas o qual o Senhor quer que a gente batalhe. Estamos lutando a luta errada. Problemas que, na verdade, são carnais, de fraqueza mesmo, de humor, de milindre, coisas que não são batalhas contra pessoas, batalha contra pessoas, contra irmãos, contra situações que, na verdade, são fraquezas que temos por falta de entendimento da palavra e achamos que aqui não é a luta que Deus colocou a gente. Na verdade, Deus não quer nem que a gente estejamos envolvidos nisso. Temos coisas maiores e de valor sublime para treinar nossos pensamentos e orações. Mas absorvidos, né, pela carne, cheios de direitos e justiça própria, queremos ter razão em tudo, ou disputar com pessoas, com irmãos, com homens carnais, coisas que nem são nossas. Me lembra um pouco Isaac, né, quando ele estava andando de vale em vale para procurar o lugar que Deus separou para ele, ele foi encontrar no vale lá o lugar que Deus tinha para ele. Ele estava lutando, discutindo, debatendo com o ímpio, disputando com os homens deste mundo, coisas que Deus nem se tinha separado para ele. Nós vemos também Davi, né, quando ele foi lutar contra Golias, um ímpio, que eu entendo que Saul não tinha vida divina, foi dar para ele uma armadura e não serviu nele. Aquela armadura, aquele tipo de luta não era a forma que ele iria lutar. Ele tinha confiança em Deus, estava sendo guiado pelo Espírito Santo ali, e sabia como ele deveria lutar. E não era usando ferramentas do inimigo, ali no sentido de um ímpio.
ouvindo a malícia do ímpio e agindo como ímpio para resolver as suas questões. Em Romanos também, Romanos 13, 12, né? Vestido a armadura de luz. A luz, ela expulsa as trevas. É Romanos 13, 12. Haroldo, se estiver procurando aí, acho que é isso. A luz, ela expulsa trevas. Então, é outro tipo de armadura, mas que ela nos ajuda a enxergar o que é trevas, o que não é coisa nossa. Né? Acho que é 13, 12, tá certo aí? Isso. Das armas de luz, desculpa, armas de luz, né? Que identificam. A luz, ela expulsa as trevas. Então, nós temos que saber onde estamos enfiados, onde estamos nos envolvendo, para identificarmos se aquilo é realmente algo que o Senhor está nos guiando. Porque esse é um grande problema hoje em dia. Nós perdemos a referência da verdade, dos propósitos de Deus, e lutamos lutas que não são nossas. E sofremos muito com isso. Agora, o crente, ele tem a capacidade de entender as coisas do Senhor. Ele tem o Espírito Santo habitando nele. E nós sabemos que nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Então nós temos que nos guardar de pensamentos de um comportamento que esteja tendo alguém como objeto de nosso ataque. Uma pessoa, questão política. Nós vemos aí a turma aí da cristandade, né? Se juntando para o jejum nacional, grupo vamos juntar a oração em concordância contra isso, contra aquilo, combatendo um combate que nem tem nada a ver com o propósito da Igreja de Cristo na Terra, e se desgastando a imagem do Evangelho, tudo isso aí, e muitas vezes estivemos envolvidos nisso, juntamente com essas pessoas, com esses irmãos até amados, né, que muitas vezes não têm entendimento, envolvido com uma luta que não é nossa. Brigar contra político, campanha para oração, são coisas que não fazem parte da vida cristã. Essa luta espiritual, para você identificar as ciladas do diabo, esses estratagemas, né? O esquema que ele faz para derrubar. Quem o diabo está querendo derrubar? Quem deseja fazer a vontade do Senhor. O crente carnal não dá muito trabalho pro diabo, né? Porque ele já não está agindo, não é um vaso que oferece algum problema, porque não é usado por Deus, né? Não é um vaso pode ser usado por Deus, então talvez não incomode tanto ele. Mas quando o cristão ele está em comunhão com Deus, recebendo a alegria da sua comunhão ali, gozando das suas bênçãos espirituais, ele tem agora diante dele um verdadeiro inimigo que vai criar ao redor situações para que distrair a atenção do crente, né? Tirar ele do foco, que é esse, que é se manter nessa posição. Como ele faz isso? Ele sabe as coisas que nos incomodam, ele sabe nossa vida, ele vê por fora ali todas as coisas. Então ele vai sempre naquele ponto que ele sabe que nós nos incomodamos, estamos irritados, queremos brigar, ele vai sempre agir de uma forma que nos incomode e tire nossa atenção das coisas do Senhor. Aí nós vamos olhar para o lado, né? Vamos olhar para lá, vamos olhar para cá e vamos perder o foco. Ele sabe como fazer, como atrair, né? Cada um. O que ele usa contra mim pode ser que não funcione no outro, mas ele sabe como nos atingir. E assim nós vamos perdendo o foco e deixamos de fazer a vontade do Senhor, nos focamos em outra coisa, vem a distração, a perda de tempo com coisas fúteis, essas bobagens todas. Outra coisa é o desejo que o homem tem, principalmente os cristãos, de ficarem ricos, de terem sucesso na vida, a ganância, e o desejo de serem importantes nesse mundo, em relação ao mundo. Então ele cria essa ideia da batalha, você vai ser vencedor, Deus preparou para você uma bênção, está presa aqui, vai abrir quando você estiver pronto para recebê-lo, ele vai abrir a porta, a bênção vai cair para você. Então o olho do homem, né, aquela vontade de querer ter as coisas, aí o peixe morre pela boca. E assim vai indo a destruição de toda a comunhão com Deus, na verdade, para colocar no engano do mundo. E é assim que a religião é. Você não vai encontrar uma sequer. Se você pegar hoje qualquer religião, qualquer denominação cristã, e colocar a Bíblia na mesa, nenhuma delas passa pelo crivo da Escritura. Nenhuma passa.
Nenhuma. Não há uma que consiga andar na Escritura. Vai usar coisas externas da Escritura, vai fazer alguma coisa para não receber a palavra de Deus e não fazer a vontade do Senhor, para lutar a luta errada. Então nós temos esse privilégio de aprendermos juntos, né, a identificar batalhas legítimas que fazem da nossa vocação, né, celestial, olhando para as coisas do alto, entendendo os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor, para orarmos assertivamente e nos desviarmos do mal também assertivamente, para resistir aí a todas essas técnicas que o diabo faz durante 24 horas, ele não descansa. 24 horas tentando ver como derruba e como destrói. Nós temos uma força maior em nós, né, Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos uma comunhão com nossos irmãos, que não se deve desprezar essa comunhão. Quando alguma coisa em nosso coração, irmãos, nos faz pensar ou desejar ir contra algum irmão, ou tentar combater algum irmão, alguma coisa desse tipo, pode ter certeza. Se o espírito é de combate nesse sentido, não vem de Deus. Nós exortamos uns aos outros, em amor, na intenção sempre da edificação uns dos outros. Se não vai edificar, se os pensamentos estão com mágoa, raiva, querendo justiça própria, pode ter certeza que o que está por trás disso não é o Espírito Santo. Tudo que promove a paz é o nosso caminho. Ainda possamos ficar magoados, podemos ter dias difíceis, mas nos aquetemos, ficamos com o Senhor, deixar conversando com Ele, para podermos aprender a desviar desse, que o diabo está querendo nos empurrar para isso. Temos que ter muito cuidado com o tratamento das coisas do Senhor, olhando sempre para Ele, vestir toda a armadura. Vai falar do capacete daqui a pouco, né? Essas peças de uma armadura só que compõem. Outra coisa interessante também é que todo crente salvo, ele tem a armadura. Não precisa buscar em lugar nenhum, ele tem a armadura. Quando fala tomai, é no sentido de fazer valer o que foi te dado, né? O que nós temos. O vestir aí, não sei se o Lenil vai explicar melhor depois, não é vestir hoje, porque você vai tirar ela amanhã. Hoje eu vou pôr, amanhã eu não preciso. Não, é estar sempre vestido com ela. Toda a armadura. Tomar aí, olha, eu tenho isso aqui, preciso usar, eu tenho que usar essa ferramenta. Não é algo para você usar de vez em quando, andar com ela 24 horas. Entender que você tem isso. Poxa, eu tenho um capacete, eu tenho um escudo, tenho uma espada, tenho os pés, né, as botas, tenho tudo. Então eu preciso usar. É isso aí. Vou buscar, preciso trabalhar para ter a espada, cada coisa que você ouve por aí. O crente já tem condições, tudo que ele precisa em Cristo Jesus. É o posicionamento nas coisas do Senhor, uma visão clara dos propósitos de Deus, né, uma arma de luz ali para identificar o que realmente vem do Senhor e poder batalhar de forma digna e combater o bom combate. Timóteo, Paulo falou para Timóteo, né? Nenhum cristão que se envolve com as coisas do mundo pode batalhar legitimamente. Depois eu acho o versículo aqui. Porque não está por fora. Até aí, irmãos. Isso é muito importante que o Reinaldo falou, que muitos confundem isso, que fala de uma batalha, e então fala, olha, vocês têm que batalhar para conseguir as bênçãos. E, na realidade, essa batalha é muito importante nós entendermos isso. É um conflito que tem por objetivo impedir que Satanás venha interferir no gozo que nós temos das bênçãos que nós já possuímos em Cristo Jesus.
E ele tenta, através de várias ciladas, né, astutas ciladas, tirar a gente dessa confiança e dessa verdade, que é quando nós nos convertemos, quando cremos em Cristo, recebemos todas as bênçãos. Presta atenção no que ele fala aqui, por exemplo, no versículo 11, ele fala, revestivos da completa armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Ele não está falando para que possais progredir, ou ir mais à frente, avançar. Não, nós estamos mantendo a posição que nós já temos em Cristo. Nós não temos uma posição maior do que essa. Nós vamos ganhar mais bênçãos, porque ele deu todas as bênçãos nos lugares celestiais. Nós já temos todas as bênçãos. Nós precisamos desfrutar delas. Então, Satanás quer impedir isso. Ele quer impedir que nós desfrutemos daquilo que nós já temos em Cristo. Quanto a revestir, que o irmão falou, o versículo 14, na versão da tradução brasileira, ele fala o tempo correto do verbo. Versículo 14, na tradução brasileira, fala: estai, portanto, firmes, tendo os vossos lombos cingidos de verdade, sendo vestidos. Não é vestir, com uma ação que eu tenho que fazer todo dia, mas é uma ação que, na vida do cristão, já deve ser considerado como uma coisa que já foi feita uma vez, e é uma vez e sempre. Porém, há uma diferença entre, por exemplo, o filho pródigo, quando ele chega para encontrar seu pai, que ele depois de gastar tudo o que ele tinha pego, ele se arrepende e volta, então, para ser... Ele planeja assim, vou chegar lá e falar, trata-me como um dos seus empregados, eu não sou digno de ser chamado filho. Quando ele está chegando, de longe, o pai sai ao encontro dele, correndo vai ao encontro dele, o abraça, se pendura no seu pescoço, o beija todo, cobre de beijos, e o veste com as vestimentas de um filho. O irmão menciona isso, e é interessante. Eu acho que é a única passagem na palavra de Deus que mostra Deus com pressa. Quando o pai sai correndo para abraçar o filho. E realmente, esse desejo, agora de longe ele avista o filho e sai correndo atrás do filho. E o abraça e o veste. Mas aqui na couraça, na armadura, toda a armadura de Deus, nós sim, como somos, sendo cristãos, nosso estado deveria ser já estar vestidos com essa armadura. Porém, nós não nascemos com essa armadura e nem quando cremos recebemos essa armadura. Fala, passa ali no almoxarifado e pega toda a armadura e veste. Não é isso. Nós temos que ter o exercício de vestir, de se revestir dela. Quando nós cremos em Cristo Jesus, temos fé naquela obra, nós somos revestidos do novo. Certo? Aí sim, nós somos revestidos. Mas da couraça, Deus pede para nós vestirmos ela. É uma ação nossa, na realidade. É um exercício nosso, o estar revestido dessa armadura. Lógico que nós temos tudo, temos acesso, não é uma coisa que nós vamos ter que batalhar para conseguir cada parte da armadura. Ela está completa para nós usarmos, mas nós temos que ir lá pegar, se apossar dela para usar ela. É isso que ele está dizendo aqui. A posse, toma posse disso daí. Revista-se dela. E fazendo isso, tomando toda a armadura de Deus, nós podemos resistir no dia mau. Esse dia mau é todo o tempo da nossa peregrinação aqui na Terra. Desde o momento em que nós nos convertemos até o dia do arrebatamento, ou se eu morrer antes do arrebatamento. Esse é o dia mau, porque é o dia em que nós estamos no deserto, temos todas as bênçãos, temos a vida eterna, mas temos o nosso corpo ainda necessitando ser transformado. Esse é o dia mau, porque nós temos ainda um empecilho para gozarmos de todas as bênçãos que temos, que é o nosso corpo mortal, corruptível. E aguardamos ansiosamente ser revestidos do novo, né, para então estarmos para sempre com ele.
Enquanto isso, nós precisamos de uma armadura. Essa armadura é toda a armadura de Deus. E ela, como eu já disse, é composta de 7 partes, né? Cada uma delas tem a sua aplicação. Se vocês forem ler vários autores, vocês vão ver que alguns usam o cinturão como sendo uma coisa e outros como sendo outra. Há uma diversidade de aplicações. Isso é uma coisa permissível na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não está presa a um conceito humano, né? Ela tem a sua aplicação, ela tem o seu significado, que é visto pela própria palavra. Se você quiser entender a palavra de Deus, você vai entender ela pela própria palavra. A palavra de Deus não se entende por filosofia, por estudo de outras coisas, mas a palavra de Deus se aprende pela palavra de Deus. Isso tem que ser muito bem entendido. Então, às vezes, um trecho da palavra, um versículo, pode ser usado fora do seu contexto, no sentido de uma aplicação. Mas ele não deve ser feito como uma doutrina. Isso fica bem claro, né? Por exemplo, eu não sou contra nem um pouco um evangelista, na pregação do evangelho, usar o versículo de Apocalipse dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, né? No sentido de falando que Deus está querendo comunhão com você. O Senhor está batendo a porta do seu coração. Assim que pregaram o evangelho uma vez para mim, eu criei, quando falaram isso, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi de Deus me buscando, né? Porém, se nós formos ver no contexto o que esse versículo está dizendo, na realidade, a porta que ele está batendo é porque Laodiceia está tão longe da verdade, se afastou tanto de Deus, que ele já não está mais na Assembleia, está para o lado de fora. E está batendo. Então, essa é o sentido dessa frase: eis que estou à porta e bato. Ele está falando para Laodiceia, para a cristandade professa, entendeu? E agora é individual. Cada um, quem tiver ouvidos, ouça. Aquele que tiver abrir as portas do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. É uma coisa individual. Como é a coisa individual que nós vemos em 2 Timóteo: a parte da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, também é individual. Individualmente, nós temos que sair. Assim como vemos também em Hebreus falando que devemos sair fora do arraial. É tudo exercício individual agora, né? Não está mais tratando no coletivo como era. Então, vamos ver as partes aí do coisa. A primeira parte que nós vemos falando dessa armadura. Estai, pois, firmes, versículo 14, tendo cingidos o vosso lombo com a verdade e vestida a couraça da justiça. Primeira parte desse versículo: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade, esse cinturão, né, era uma cinta. Isso daí era as roupas usadas nessa época eram uns aventais que até hoje os árabes usam, né? Aquela coisa branca, né? Com uma manta branca de cima a baixo, e é tudo solto. Mas quando eles iam trabalhar ou fazer alguma atividade que necessitasse uma agilidade maior, por exemplo, quando eles iam para a batalha, eles cingiam o lombo, eles pegavam e amarravam esse cinto no lombo, na região aqui da cintura, eles amarravam para segurar esse vestido, para ele não entrar não atrapalhar os movimentos. Porque vocês já tentaram andar com uma roupa dessa? Se você for sair correndo, ela vai te atrapalhar, você vai tropeçar na barra dessa... É que nem uma saia, né? Que nem um vestidão mesmo, né? E ela te atrapalha, você não tem movimento. E aonde vai, que é esse lombo que está falando aí, é a pelve, né? E a pelve é o centro de todo o nosso corpo. Todo o movimento que nós fazemos envolve, de qualquer forma, um movimento da pelve. Então, o que esse versículo, essa passagem, diz aqui, desse cingir os lombos com a verdade, é você sair, você usar
a verdade de Deus, a palavra de Deus, a verdade que nos foi revelada, como aquilo que nos mantém aptos a nos movimentarmos nessa batalha. Porque aqui está se falando de um conflito, né? O movimento de todas as nossas atividades físicas envolve a pelve, porque tudo está ali grudado ali. A coluna sai da pelve, as pernas saem da pelve, o tronco que tem os braços está tudo ali. E você tem que estar... todo mundo sabe, né? Quando nós temos um problema de articulação na pelve, você anda todo torto, você não tem agilidade, você não consegue fazer nada. Aí entorta a perna, você não consegue abaixar, você não consegue fazer um monte de coisa. É esse o significado. Colocar esse lombo cingido é a nós termos todos os nossos movimentos governados pela palavra de Deus. Isso é um exemplo que nós temos, é Cristo Jesus. Ele não movia um braço se não fosse em acordo com o que Deus queria. Tudo que ele fazia era em perfeita comunhão com Deus. E assim nós deveríamos ser. Em todas as coisas que fazemos, ter o lombo cingido com a verdade. Ele é o maior exemplo para nós, né? A segunda coisa que nós vamos ver aqui é a couraça da justiça, porque ele fala vestida a couraça da justiça. O lombo é com a verdade de Deus. E a couraça é aquilo que se põe no peito, né? Todos nós devemos ter visto já uma figura de um soldado romano. Ele tinha 2 placas de ferro que ele punha assim, né? Mas essa couraça, era colocada na frente. Eles punham na frente amarrados. É interessante, nesse tipo de armadura que está falando aqui, ele não fala de uma cobertura atrás nas costas. As costas aqui estão totalmente desprotegidas, né? Porque essa parte da armadura aqui, que é a couraça, que é para proteger o peito, é onde está o coração. E fala diretamente para nós sobre os afetos do nosso coração. Satanás vai sempre trazer alguma coisa que possa mexer com o nosso coração, no sentido do nosso coração para com Deus. Qualquer coisa que possa substituir o prazer que nós temos, o gozo que nós temos em Cristo, possa substituir Cristo no nosso coração. Nós devemos ter nosso coração sempre na pessoa de Cristo, cheio de Cristo. E Satanás vem e oferece coisas, nem sempre são coisas más, né? Você sabe que Satanás nunca vai chegar e pedir para você trocar uma coisa muito boa por uma coisa péssima. Ele vai falar assim, olha, larga essa coisa muito boa, eu vou te dar uma boa coisa também. Ele dá um substituto para essas coisas. Isso nós sabemos muito bem do que está sendo falado, né? O nosso coração e as nossas afeições por Cristo podem ser muitas vezes trocadas por qualquer coisa que não em si seja pecado, ou seja malicioso, ou seja um mal, mas alguma coisa que nós vamos ter mais afeição. Se apaixonar por alguma coisa, gosto muito de tal coisa, e toma o seu tempo todo nessa coisa, nessa paixão, nesse hobby que você tem, e no final não sobrou tempo para o Senhor. Isso pode ser uma variedade de coisas na nossa vida. Temos que estar bem atentos. Tem, então, essa couraça cobrindo, protegendo o nosso coração de se desviar ou de se ocupar com outra coisa que não Cristo. Por enquanto, só esses 2 comentários, ou um irmão queira falar, por favor. Também dá uma ideia de uma armadura que não protege atrás, porque não se fala de fugir, né? E uma vez que o cristão ele está envolvido com as coisas do Senhor, ele vai olhar para frente.
Nem todo mundo que está no campo de batalha é guerreiro. Nem todos querem lutar. Muitas vezes a pessoa entra numa posição e não pode representá-la de forma que agrade aquele que o chamou, aquele que o convocou. Mas ela entrou, ela está lá. E agora aquele lugar, na verdade, incomoda em vez de trazer alegria. As batalhas são muitas, mas todas nós somos vencedores. E nelas encontramos alegrias em lutá-las. Temos confiança em Deus, no poder de Deus, naquilo que Ele é para nós. Por isso lutamos com confiança e temos alegria, no sentido de sabermos que quem luta nossas lutas é o Senhor e a vitória é certa. Mas nem sempre estamos nessa posição, né? Então olhamos para trás, queremos lembrar, mas não tem condição do crente fazer isso, porque atrás ele não tem mais nada. Agora é para frente. É o coração ali protegido e prosseguir para o alvo, que é Cristo. Essa ideia de querer ficar remoendo coisas do passado, como se tivesse alguma coisa para consertar atrás, ali no sentido de que ficou anos ali, sei lá, um trauma, alguma coisa. Deus nos convida para uma nova vida, de um foco novo, em que lutaremos agora com Ele, junto com Ele. Nós não estaremos sozinhos. Não estamos sozinhos em luta nenhuma. Ele nunca nos desamparará. Seremos sempre protegidos e guardados pelo poder de Deus. Então, olhamos para frente, buscando o que Deus tem para nos mostrar em cada passo da nossa jornada. É sempre coisas novas chegando. Que tantas coisas novas, que aquilo que nos feriu no passado, se isso ainda for algum problema para alguns, já não serão nem mais lembrados de tanta novidade que Deus tem para nós. Nas lutas, nos aprendizados que temos, na disciplina que o Senhor também nos coloca, muitas vezes, para nos fazer crescer. Então, são coisas que o crente deve estar sempre olhando para essas bênçãos que temos no Senhor, para aprendermos com Ele, coisas novas, novos dias, né? No sentido de que Deus, daqui a pouco, tem algo lindo para te mostrar na pessoa de Cristo, né? Uma oração que vai te fazer ver o propósito de Deus, resolver situações em que você vai crescer e aprender com aquilo. Então, tem muita coisa que Deus quer fazer e nós, muitas vezes, deixamos de desfrutar porque estamos olhando para a direção errada, às vezes até para trás, né? Então, temos que aprendermos a vivermos olhando para aquilo que Deus está fazendo, que Deus está fazendo, né? Que Deus está fazendo através da nossa Assembleia, que Deus está fazendo conosco, que Deus quer nos mostrar como eu posso servir e ser um agente de bênçãos na vida dos meus irmãos, sendo usado por Deus. Então, essa questão de não ter nada atrás, já é para que você não fique olhando para lá. Firme naquilo que o Senhor nos colocou e olhando prosseguindo para o alvo, Paulo fala, né? Para o alvo, para Cristo. Então, é muito interessante você estar com essa armadura e saber como usá-la, né? Como usá-la e saber que não tem, não tem nada para você fazer atrás. É para frente que o Senhor está, na verdade, para o alto, né? Estamos olhando para o alto. Olhamos para o alto. Sabendo que todas as eras já passaram. Agora tudo se fez novo. Nova pessoa em Cristo Jesus, olhando para coisas celestiais, com propósitos celestiais, com lutas espirituais, e assim vamos prosseguindo. Quando perdemos, novamente falando, né, a visão das coisas do Senhor, ficamos cegos para tudo, até para a nossa vida pessoal aqui do trabalho, você vai se perder em tudo, porque nosso propósito é outro. Tem. E também a palavra nos diz, nunca nos diz para fugirmos do diabo.
virar as costas e sair correndo, nunca foi dito para a gente fazer isso. Ao contrário, resistir ao diabo, fugir do mal, fugir do pecado, das paixões da mocidade, foge delas. Mas Satanás resiste. Resistir não é você lutar ou provocar ele, ou será ficar espetando, nada disso. É você ficar firme na posição que você já tem e que não pode ser mais elevada do que já é. Então, fica firme. E toda a armadura, ela é a única coisa que nos guarda dos ataques de Satanás, das ciladas astutas de Satanás. E digo mais uma vez, não que isso daqui está falando que essa armadura nós temos que colocar quando vier tentações da carne, desejos carnais, não é isso, não. Ou a vontade de pecar, ou qualquer coisa assim. Não é aí que nós usamos essa armadura. Essa armadura é para usar no estado normal, em perfeita comunhão, e em todo o gozo da comunhão que nós temos com Cristo, temos que estar armados. Por quê? Com toda a armadura. Por que nós temos que estar revestidos? Porque esse inimigo, ele faz, como nós falamos, é uma estratagema, é a arte da guerra. Ele declarou guerra para nós, e não é uma guerra assim, sabe? Bom, vamos atacar. Não é, não. É ordenada. Ela tem uma estratégia, ela tem um cálculo. Satanás sabe as coisas que tem que colocar diante de nós para nos desviarmos dessas bênçãos. E que nosso andar aqui seja comprometido. Mas se nós estamos andando assim, nós temos que estar revestidos, porque a batalha está acontecendo. O conflito está aí, gente. Você não sabe quando é que vem o ataque. Então, você tem que estar armado. Todo soldado que é pego de surpresa sem sua armadura, ele morre na batalha. Agora, se ele está a risco, fala, pera um pouco, está tendo uma batalha aí, eu não vou dormir sem essa armadura. Eu não vou encostar aqui nesse mundo, embaixo dessa árvore, tirar toda a armadura, ficar lá, agora tá gostosa a sombra aqui, vou ficar aqui me deleitando nisso aí. Vem o inimigo e o mata. Então, Satanás sabe muito bem que ele não pode roubar as nossas bênçãos, porque isso está conectado diretamente com nossa salvação. E a nossa salvação, ninguém toca. Ninguém toca, porque é Deus que guarda. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Nada, nenhuma potestade, nem mesmo o diabo. Então ele não toca, ele não pode tocar nas nossas bênçãos. Então o que ele faz? A estratagema dele é vir e tirar o gozo de desfrutarmos dessas coisas aqui na Terra, de estarmos em perfeita comunhão com Deus. Ele quer comprometer a nossa comunhão com Deus. Vista toda a armadura e fique atento. Vigiai, a palavra fala, vigiar. O que é vigiar? Toda vez que um exército está em algum lugar, sempre tem a guarda fazendo vigia. Eu me recordo quando servia o exército aqui na minha cidade, o tiro de guerra, né? Em cidades menores é o tiro de guerra. Você não vai para o exército mesmo, mas é um serviço do exército. Mas uma das coisas que mais o pessoal reclamava é que você tinha que fazer a guarda. Você entrava às 6 horas da tarde e pegava a arma lá carregada, viu, gente? Naquele tempo andava com o fuzil carregado. Andava com o fuzil e ficava andando por todo o quartel ali, fazendo a vigia. Você ficava de vigia, para ver se não estava acontecendo nada, entendeu? E nós estamos numa batalha. E temos armadura, por que nós vamos achar que eu posso abaixar a guarda e ficar sossegado, que está tudo bem? Não, tem que ter a vigia, tem que estar sempre vigiando. Então, as costas nós nunca vamos dar para o inimigo. Virar e falar, vamos correr daqui que está vindo lá. Você está colocando a sua fragilidade para o lado do inimigo. E nunca, nós temos que estar de frente para o inimigo, porque nós estamos já protegidos desse inimigo. Assim nós podemos vencer todas as ciladas, as astutas ciladas do diabo. Nos apossando ou usufruindo da armadura que nós já temos e nos achamos revestidos. Então, eu acho que para continuar o próximo aí, já o tempo vai estourar, né? Talvez podia continuar a partir do versículo 15, que é os calçados dos pés, né? Então, na próxima semana, a partir do 15. Essa armadura é um privilégio
que todos nós temos, né, de vesti-la. É dado a todos os cristãos. Vamos escolher um hino, então, irmãos, para poder encerrar? Ficou aqui no último. Eu acho que é o 134, né? Isso. Opa. Achei que os irmãos iam pedir esse no final. Soldados, filhos já de luz, bandeiras levantai, devotos do Senhor Jesus, a guerra apressai. Ao inimigo resistir, valentes batalhai, com fé em Jesus que forte Ele é, vitória sim lograi. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já, deixando toda a lassidão, orai e vigiai, por elmo tende a salvação, e em verdade andai, do Evangelho que é de paz, calcemos nossos pés, couraça de justiça ter, e escudo alçar de fé. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já, em sua insígnia de amor e para batalhar, fiel palavra do Senhor, espada empregar, na senda andemos, pois os que assim puderam ser, invictos foram pela fé, e a morte aqui vencer. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já, e se dará ao que vencer um traje branco em luz, que galardão confessará seu nome ali, Jesus. Afoitos adiante de a Cristo exaltai, o encargo de amor cumprir, vitória assim lograi. Fé, a vitória é, fé, a vitória é, gloriosa vitória que ao mundo vence já. Bom, irmãos, o Senhor permitindo, então, domingo, continuamos no versículo 15. Vamos dar graça, então, irmãos, para encerrar? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, por mais essa noite, por mais
nessa porção da palavra trazida aqui por nós, pela todos nós, para que possamos meditar sobre o grande privilégio que temos de ter toda essa armadura à nossa disposição para combatermos os ardis de Satanás. E agradecemos, Pai, por permitir que estejamos aqui reunidos dessa forma, através desses canais de internet, que todos os que estão na sala também possam ter aproveitado um pouco mais da palavra, de conhecer um pouco mais da pessoa de Nosso Senhor. E aqueles que irão ver ainda esse vídeo no futuro também, que possam entender um pouco mais da palavra e da verdade. Te damos graças por tudo, pelo bendito e precioso nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, então, irmãos.